Salve galera, o tema do vídeo de hoje é o Fora Bolsonaro e a oposição de direita. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, nos últimos dias tem se falado muito sobre a participação da direita nos atos do Fora Bolsonaro. E como sempre, eu acho que existe muita caricatura nesse debate. Vamos tirar primeiro o bode da sala, como falam os mais antigos. Primeira coisa, a direita já está participando dos atos nacionais. Desde o segundo ou terceiro ato, a depender do estado, você tem participação de Livres, do Cidadania, do Solidariedade, que é lá do Paulinho da Força, você tem participação de outros grupos como Renova Brasil, a Juventude do Luciano Huck, e por aí vai. Eu, inclusive, vi no Rio de Janeiro uma tendazinha do Renova BR lá, né? Eu também vi, no segundo e no terceiro ato nacional, eu conto o primeiro ato nacional, o 29M, né? O segundo e o terceiro, uma tendazinha do Renova BR em São Paulo, junto com o pessoal do Livres, antes daquela confusão lá que teve com o PSDB, com o pessoal do PCO e tal. Então veja, primeiro, a direita já está indo para os atos da gente. O que ela não está tendo é protagonismo nas ruas. Aí é outra coisa. Mas assim, o povo lá do Gorbachev brasileiro, né, que é o Roberto Freire, que é antigo PPS, agora é Cidadania, né? Enfim, eles já estão indo para os atos. Agora eles não estão tendo protagonismo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, existe um certo fetiche frente amplista, que é querer criar frente ampla, frente ampla, frente ampla, frente ampla, como se o mundo dependesse da gente. Veja, existe uma tendência objetiva de um setor da burguesia e dos seus representantes políticos de quererem a derrubada de Bolsonaro. Se Bolsonaro vai cair ou não é outra coisa, porque eu digo que existe uma tendência objetiva. Hoje, tudo constante, é muito difícil a eleição não ser polarizada entre Bolsonaro e Lula. Irem os dois para o segundo turno. Eu não acho que as pesquisas hoje refletem o que vai ser em 2022. Eu acho que, por exemplo, Bolsonaro se mantendo, ele chega bem mais forte em 2022. E eu não acho que Lula ganhe no primeiro turno, por exemplo. Não acho, de verdade. Mas, vamos lá. Tudo constante é mais provável, que não significa que é certo, que vá Lula e Bolsonaro para o segundo turno. A direita neoliberal, ao menos um setor dela, não quer continuar com Bolsonaro, dada toda a instabilidade que ele gera, todo o seu projeto próprio de golpismo que ele tem, e também não quer o PT. Porque mesmo o PT tendo compromisso, e aí Lula tem compromisso, viu gente, com manter todas as contrarreformas que foram aprovadas daqui para cá, o PT não é o partido da austeridade violenta. Então o PT pratica austeridade sim, Joaquim Levy tá aí para provar e Palocci no governo Lula tá aqui para provar, mas o PT, me parece, eu espero que eu não esteja errado, nunca teria uma política de terra arrasada estilo Paulo Guedes. Espero que eu não esteja errado. Então, vários setores da direita neoliberal não querem Lula. Então veja, para viabilizar a terceira via, porra, é preciso tirar um dos dois da disputa. E Lula hoje está muito forte. Então arrumar um expediente jurídico para tirar Lula da eleição me parece hoje muito mais arriscado do que fazer o impeachment de Bolsonaro. Ou a cassação de chapa, que é uma possibilidade também. Então note, o PSDB precisa do impeachment. João Dória precisa do impeachment da cassação do chapa, Eduardo Leite, né? Esse povo aí que toda semana agora tem um candidato da terceira via, né? Simone Tebet, Alessandro Vieira, não sei mais quem. Então veja, não depende da gente. Não é porque o PCdoB defende muito a frente ampla que o PSDB começou a falar de impeachment. Sabe, tipo, não é porque o PSB de Marcelo Freixo defende muito a frente ampla, é frente ampla pra caralho, que o Kassab falou da possibilidade de impeachment. Existe um setor da direita neoliberal que começa a trabalhar cada vez mais, ainda que com muita cautela, com a ideia do impeachment. Porque quer se viabilizar eleitoralmente. E aqui veja, a unidade das ruas não vai mudar absolutamente nada nisso. Esse é o ponto central, porque veja, teve todo um debate ir ou não ir ao ato do MBL, né? Aí primeiro teve uma postura vergonhosa, que foi assim, gente que boicotou o Gritos Excluídos, que acontece há quase 30 anos, e aqui eu falo, o PDT orientou sua militância a não ir, o PSB orientou
não sei nem se o PSB tem militância, enfim, no sentido forte da palavra, mas enfim, orientou seus membros a não ir. O Marcelo Freixo fez uma postagem ridícula na internet, alarmista. O Ciro Gomes também tava falando de corpos na rua, de bang bang, de tiroteio. O Tico Santa Cruz endoidou. Saudade do tempo que o Tico, né, só falava mal do Bolsonaro e cantava as músicas dele. O Tico Santa Cruz ficou falando que ia ter morte nas ruas, que ia ter bando fascista armado, provocação. Tem até um tweet dele que tá aparecendo aqui, que ele fala assim, anotem, me cobre. Que é esse tweet alarmista aqui. Então veja, esse povo desmobilizou o Gritos Excluídos, né? Desmobilizou totalmente. Mesmo assim, o número de pessoas nas ruas foram maiores do que se esperava. Não teve gente morta, não teve confronto nas ruas, não teve bando de fascista armado, não teve atentado à bomba, não teve porra nenhuma dessa. E aí o povo nem foi fazer autocrítica, né? O Tico Santa Cruz ainda fez mais. Ele foi pra live do Ciro Gomes e falou que ele acredita que não teve morte nas ruas por causa dos avisos que ele deu. É um cara... O Cauê tá rindo aqui, vocês não estão vendo, mas ele tá rindo. É um cara que tem uma autoestima muito forte. E olha que eu tenho uma boa autoestima, né? Mas aquilo ali é uma coisa incrível. Aí beleza, né? Desmobilizaram Gritos Excluídos e ficaram brigando pra ir no ato dia 12. E eu falei, gente, eu não fui o único a falar não, que isso era meio óbvio, que não ia dar ninguém. Porque hoje o MBL vem pra rua, eles não mobilizam, gente. Eles não têm base social para mobilizar. Aquelas mobilizações de rua para o golpe contra Dilma, né, 2015, 2016, aquela massa ali se radicalizou e tá com o bolsonarismo. Hoje o MBL, inclusive, ele não tem nem função social, porque o MBL não mobiliza pela esquerda, no amplo campo da esquerda, e ele nem mobiliza pela extrema-direita, que hoje... Quem mobiliza as ruas é a extrema-direita bolsonarista. E tem também um certo setor, com saudades do Sérgio Moro, mas que está sem representação nesse momento. Mas veja, a extrema-direita não bolsonarista, que é o caso do MBL, né, que o pessoal até brinca que é os fascista antifascista. A extrema-direita não bolsonarista não mobiliza ninguém hoje. Aí ficou brigando, não, tem que ir pra frente ampla e não sei o quê, pá. Não deu ninguém. Eu até fiquei debatendo a galera, inclusive algumas pessoas até bem intencionadas, porque teve gente falando assim, mas Jones, a gente não deve ir para disputar. Aí eu falei assim, massa, disputar o quê? Não vai ter classe trabalhadora, não vai ter juventude, e não teve, né? Essa é a primeira coisa. Aí teve outra galera que falou, mas a gente deveria ir para mostrar que a esquerda é maior. Mas alguém tem dúvida que a esquerda consegue colocar mais gente hoje que o MBL? Quem é que tem dúvida disso? E qual seria o significado político desse? O MBL hoje é um ator central, então assim, não fazia sentido ir no ato do MBL. E aqui, veja, todo ato de impeachment é necessariamente um ato amplo. Eu não tenho nada contra atos mais amplos. Qual é o X da questão para mim? A direita não pode ter a direção do ato. Então, o ato mais amplo. Eu, por exemplo, quando o PCO bateu na galera do PSDB, eu falei... Eu entendo, eu gostaria de bater, mas isso só dá visibilidade para quem não tem visibilidade na rua. Eu sou contra, porque isso não traz ganho político nenhum, percebe? Então veja, o PSDB quer ir pro ato de rua da gente, o Solidariedade, o Cidadania, o PSD de Kassab, sei nem se essa porra tem militância, o DEM, porra, aparece lá, porra, aparece lá. Agora, não vai participar de coordenação de ato, não vai ter protagonismo nenhum, vai ter porra de fala nenhuma em carro de som, não vai ter nenhuma referência, eu fico puto com essa liderança de esquerda. Temos aqui também Fulaninho, que é um fascista miserável, desgraçado, o cara apareceu no ato, é citado positivamente como democrata. Veja, não é papel da gente limpar a imagem de ninguém não, viu? Então o Dória, ele que lute para se livrar da imagem do Bolsodória. Foda-se, o papel da gente inclusive é relembrar isso. O Eduardo Leite, que quer pagar de progressista, que é uma pegada meio Partido Democrata dos Estados Unidos, ele que lute para pagar da biografia dele que ele apoiou o Bolsonaro. O pessoal do MBL, eles que lutem para tentar fingir que não são fascistas. O papel da gente é manter firme o controle ideológico e político das ruas, porque é onde a gente é mais forte. E aí, se a direita neoliberal quiser cada vez mais setores emplacarem o impeachment, o campo maior de jogada deles é o parlamento. É lá onde você tem mais deputado. É lá onde o PSD é significativo, por exemplo. Nas ruas, o que muda de verdade assim? O que muda de verdade na posição dos deputados do PSD se um representante do PSD falar num palanque na Paulista?
Aí falta isso, pedir para o PSD decidir o impeachment, para Kassab decidir o impeachment. Não, meu irmão, o que falta para Kassab decidir o impeachment é o presidente da FEBRABAN ligar para ele e dizer assim: ei, Gilberto, a gente conversou aqui e a gente acha que o impeachment de Bolsonaro é melhor, estamos acertados aqui com o presidente da Fiesp, com o presidente da Fijan, e a gente vê como única possibilidade aí de surgir um candidato alinhado com o nosso programa econômico, e a gente vamos articular aqui para não sei o quê, e aí os deputados do PSD apoiam o impeachment. Percebe? É isso que falta. A presença do PSD, a presença do Solidariedade não vai mudar porra nenhuma na disposição dos deputados. Por isso que eu disse que existe um fetiche frente amplista. Porque a galera faz um fetiche de unidade das ruas como se isso fosse decisivo para esses partidos apoiarem o impeachment. E não é. Percebe? Então veja, a gente precisa manter forte o controle das ruas, que é onde a gente é mais forte, mais significativo, e a gente precisa levantar cada vez mais a pauta econômica. Aí você pode pensar assim: Jones, levantar a pauta econômica? Sim. Sabe por quê? Hoje, o candidato abertamente da burguesia, que é Bolsonaro, não que Lula não seja um candidato da burguesia em alguma medida, mas o candidato que é abertamente da burguesia, que é Bolsonaro, ele não faz a defesa ideológica das contrarreformas, da austeridade. O Lula não fala em revogar as contrarreformas, é muito raro, a cada 2 meses o Lula fala mal do teto de gastos, mas o Lula colocou uma fórmula que é colocar o pobre no orçamento, o rico no imposto de renda. Então falta um candidato da direita ideológica, neoliberal, para fazer o debate com a sociedade, para além do que eles já fazem todo dia, né? Na mídia, no rádio, na televisão, no jornal, lá. Mas você percebe, pelo discurso de importantes interlocutores da burguesia brasileira, como a recente entrevista do Edmar Baixa, né, na Folha de São Paulo, que eles estão sentindo falta de meio que uma cara para essa defesa desse programa neoliberal, mas um programa neoliberal com uma cara mais respeitável, sem a boçalidade fascistoide aberta de Bolsonaro. Quanto mais nas ruas a gente agitar o debate econômico, a gente agitar o debate sobre a revogação das contrarreformas, a gente agitar o debate sobre o fim das privatizações, a gente agitar o debate sobre a revogação do teto de gastos, mais eles vão sentir a necessidade de criar um quadro deles com algum respaldo de massa para fazer a defesa das contrarreformas e da continuidade da austeridade econômica. Então veja, eu já debati isso aqui várias vezes com vocês. A burguesia brasileira, ela tem 2 formas básicas de pensar. Não é que a burguesia brasileira só faz política assim, mas ela tem 2 formas básicas de pensar. É assim, se a burguesia começa a perder dinheiro, ela se move, né? Então ela sente no bolso. Se mexer na taxa de lucro, a burguesia... Tanto foi assim que, veja, o golpe contra Dilma, o governo Dilma até é um governo totalmente dócil com a burguesia. Quando a burguesia se movimentou para fazer o golpe, o governo Dilma estava aplicando o ajuste fiscal com o banqueiro sociopata do Joaquim Levy. Aí você pergunta assim: mas Jones, por que a burguesia deu o golpe então? A burguesia deu o golpe porque ela queria aumentar sua taxa de lucro no ritmo que o PT não respondia. Fundamentalmente, dentre outras coisas, né? E aí entra Estados Unidos, pré-sal, geopolítica. Mas assim, a Fiesp entrou nessa, que ela queria aumentar a taxa de lucro, fundamentalmente, num ritmo mais alto que o governo Dilma não respondia no nível de ataque do ajuste fiscal. E quebrar as pernas do sindicalismo, e privatizações, e por aí vai. Então é mexer no bolso, ou quando a burguesia vê um cenário político perigoso, que ela dá os anéis para não perder os dedos. Então a melhor forma de pressionar a burguesia brasileira para encaminhar o impeachment do Bolsonaro ou a cassação da chapa e fazer com que os partidos da direita neoliberal se posicionem pelo impeachment, é você aumentar ao máximo a temperatura das ruas, a politização à esquerda, no debate sobre política econômica, para que a burguesia olhe assim e veja assim: epa, meu irmão, a gente precisa colocar um bombeiro nisso. Isso aí é um problema. Porque se continuar isso, esse debate à esquerda pode influenciar o debate eleitoral, pode forçar o Lula a assumir compromissos, embora que o Lula depois, mesmo assim, ele, sei lá, renegue, mas foda-se. Pode forçar o Lula a assumir compromissos de revogar as contrarreformas, ou então, que é pior, pode surgir algum candidato à esquerda do Lula com compromisso de revogar as contrarreformas, um candidato mais radical, um candidato socialista. Ou alguém pode dizer assim: mas Jones, mas esse raciocínio seu é falho, porque... Na verdade, se as ruas aumentarem a radicalidade no debate econômico contra a austeridade e contra as contrarreformas, isso pode fazer, na verdade, que a burguesia desista do impeachment. É uma possibilidade também.
É um jogo a ser jogado. Pode fazer com que a burguesia fez, bicho, vamos morgar essa história aí que é pra morgar os atos de rua. Mas imagine se a burguesia ameaça tirar o pé do freio, porque tá vendo as ruas muito agitadas, e aí, ao invés das ruas diminuírem, elas continuam se agitando. A burguesia teria que dar um encaminhamento para isso. Então veja, a melhor forma de forçar os partidos de direita neoliberal a encaminharem um impeachment, uma cassação da chapa, é criar um clima político em que a burguesia olhe para aquilo ali e fale assim, opa, eu quero estabilidade e é preciso fortalecer o discurso da defesa das contrarreformas. Precisamos de um candidato cada vez mais próprio. Então, escalar a luta pelo fora Bolsonaro e Mourão, agitar cada vez mais as ruas, tentar construir uma greve geral, construir ações diretas de massa, manter o controle dos atos na mão das esquerdas, crescer a adesão popular aos atos, é a única possibilidade que a gente tem de, quem sabe, acabar com o governo Bolsonaro esse ano. Eu vi alguns políticos aí, não vou nem citar o nome nesse vídeo, nem precisa, falando que, não, dia 15 a gente tá tentando fazer um grande ato com governadores, com artistas. Eu fico imaginando a desgraça que vai ser um ato, por exemplo, em Pernambuco, se tiver um Paulo Câmara num palanque, que é muito popular, né? Vai atrair muita gente. Mas veja, esse tipo de ato é tipo um showmício, tá ligado? Tipo, com artista, com governador, foda-se. Isso não causa efeito político. Aí você quer dizer o quê? Então vamos lá. Vamos dizer assim. Então quer dizer que se tiver um ato amplo, com um palanque, o João Dória do lado do Boulos e do lado do Haddad, isso vai fazer com que os deputados do PSDB, que hoje são contra o impeachment, passem a apoiar? Qual é a lógica disso? Aí quer dizer que se tiver um palanque amplo com Eduardo Leite, dividindo o palanque com João Pedro Stedley e a Maria do Rosário, aí isso vai ter alguma influência nos deputados do PSDB, nos deputados do DEM? É isso mesmo? Percebe? Não vai ter influência nenhuma. O que vai ter influência é a gente agitar cada vez mais a luta de classes. E aqui, como eu disse, crescimento dos atos, bicho, quer chegar a PMDB, quer o PSDB, aparece lá na rua, porra. Chega junto. É nóis, vai tu, Michel Temer, a Marcela, o Michelzinho, o Tico Santa Cruz, o Conde Drácula, sei lá, o Preá, o cachorro, o periquito, o papagaio. Vamos lá. Agora sim, o comando a gente tem que segurar nas nossas mãos. Porque teve gente que falou assim, ah não, mas a gente tem que recriar as diretas já. Veja, as diretas já a gente perdeu, viu? As diretas já a gente perdeu. É importante lembrar disso. Foi importante, foi histórico e tal, mas nós perdemos nas diretas já. Aliado a isso, teve gente comparando o MBL ao PMDB da época. Eu até achei engraçado, né? Então quer dizer o quê? Que o Arthur Duval é o Dr. Ulisses e o Kim Kataguiri é o Tancredo Neves e o Fernando Holliday é o quê? O Requião? É isso mesmo? Sabe, o MBL é uma força fascista que tá morrendo. E isso, para concluir esse vídeo mesmo, o que eu achei mais doido desse debate, eu comentei com vários amigos, é assim, meu irmão, se fosse um debate, assim, para fazer uma unidade com uma força política relevante, fosse assim, chegasse o PSDB, o PSD e o PP junto, dizendo assim, ó, bicho, a gente quer costurar aí uma iniciativa junto, porque vamos apoiar o impeachment. Porra, vamos debater, né? Que é uma quantidade de deputados relevante, né? Governadores, senadores, não sei o que e tal. Mas, porra, é o MBL, bicho. É nada hoje. A prova disso é que em São Paulo os caras não conseguiram colocar 20 mil pessoas na Paulista, porra. Aqui em Pernambuco, meu amigo, parecia o encontro da torcida do Ibis. Tinha 80 pessoas, dessas 80 pessoas, 50 era cirista, junto com o povo do Livres. E depois eles foram beber, postaram foto junto, falando da unidade pela democracia. Enfim, sabe, porra, Pernambuco não deu nem 1.000 pessoas, porra. Sabe, não faz sentido isso. Então veja, o debate sobre a Frente Ampla, eu já fiz isso várias vezes, é um debate falso de querer se agarrar com os caras na rua e tal. A questão é o seguinte, como a gente vai fazer política para pressionar a direita neoliberal e a burguesia, que é quem manda em última instância na direita neoliberal, a encaminhar um impeachment, uma questão da chapa de Bolsonaro, sabendo que é uma tendência objetiva da realidade política brasileira, independente do que a gente faça, que cada vez mais setores dessa direita vão começar a tentar tirar Bolsonaro do jogo para ver se decola uma terceira via neoliberal.
para impedir uma disputa Bolsonaro e Lula e também para impedir que o Ciro Gomes não seja o terceiro colocado, né? Porque assim, veja, eu não acho que o Ciro Gomes vai ter apoio da direita neoliberal. Apoio do DEM, apoio do PP, apoio do PSDB e por aí vai. Agora sim, inegavelmente o Ciro Gomes está em terceiro lugar. Então assim, tem que fazer alguma coisa para colocar alguém no lugar de Ciro Gomes. Então assim, os caras estão fazendo cálculo eleitoral. Então não é porque o PCdoB defende muito a frente ampla, não é porque Dino defende a frente ampla, não é porque Marcelo Freixo agora se agarra com Milico, com ex-defensor de grupo de extermínio, ex-defensor de milícia. Sabe, não é isso que vai mudar a política dos caras. O que vai mudar é a pressão política organizada da classe trabalhadora, fundamentalmente a partir das ruas, e que aí pode forçar alguma negociação no Congresso. Mas dividir palanque, ficar dando beijinho em Kassab, ficar dando beijinho em Paulinho da Força, ficar dando beijinho em Roberto Freire, sabe, isso não vai mudar em nada a correlação de forças institucional. É por isso que eu disse que tem um falso debate aí. Eu acho que a gente precisa ir pro debate verdadeiro. Eu, inclusive, debati isso num texto meu que saiu no blog da Boitempo, tá aparecendo aqui. Eu recomendo muito que vocês leiam, especialmente você que achou justo comparar o ato dia 12 com as diretas já. Leia esse texto, por favor, e reflita. Como diria um grande filósofo brasileiro, ouve o que você tá falando. Ouve. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever, olhar os cursos classe esquerda, camisa da Bolivariana, ouvir o Revolu Show e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.